Reis, capítulo 18, 30. Ele vem com conselho em nossas vidas. O fogo cai, mas o conselho tem que haver no altar. Amém? 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a eles, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: Fazei-o segunda vez. E o fizeram segunda vez. Disse ainda: Fazei-o terceira vez. E o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Amém? Amém. Glória a Deus. Agora eu peço que você abra, marque aí em 1 Reis, para ficar fácil depois de você voltar. Glória a Deus. E abra em Salmos capítulo 69. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Salmos 69, versículo 1 e 2. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus. Só até aqui. Eu vou te explicar o porquê que nós fomos para o Salmo 69. Quando Jesus estava na cruz, que ele ali foi o sacrifício perfeito. Perfeito. Quando aqui no capítulo 69 de Salmos, quando ele diz: Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé. Entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva. Igreja, lógico que nós sabemos que toda a palavra, ela fala sobre Jesus. O Velho Testamento aponta para ele. Todas as coisas, tudo foi falado sobre Jesus. Aqui, o salmista Davi, ele estava dizendo sobre o sofrimento do Messias. E Jesus Cristo no altar, na cruz, que foi o altar, ele se ofereceu como sacrifício vivo. Quando o fogo desceu sobre Jesus, quando o fogo desceu, ali Elias, ele diz, daquele altar, que quando ele clamou a Deus, Deus enviou o fogo e o fogo lambeu até aquelas águas. Quando o fogo desceu sobre a cruz, aonde Jesus estava, as águas que estavam até a sua alma, toda ela foi lambida pelo fogo. Porque é o fogo do Espírito Santo de Deus. Eu sei que talvez é muito, não é muito. Eu sei que você vai entender isso, você vai entender essa palavra. O sacrifício de Cristo na cruz. Tudo isso aconteceu para que o fogo descesse sobre nossas vidas. E o fogo aqui representa o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito, esse fogo que está sobre nossas vidas,
Nós não precisamos mais fazer sacrifícios. Nós precisamos apenas descansar. Mas o único sacrifício que hoje o Senhor nos pede é o de louvor, é o de adoração. E descansar, porque o fogo está constantemente neste altar. E esse altar é o teu coração. É aquilo que foi falado. Do seu bom tesouro. Não foi essa palavra que o pastor trouxe. Ele disse que aonde está o teu tesouro, aí estará o seu coração. O seu coração, ele tem que estar com a chama, com o fogo do Espírito Santo em todo o tempo. E mesmo que você passe pelas águas, elas não te submergerão. Mesmo que você esteja no fogo, ele não te queimará. Glória a Deus. Glória a Deus. Só que precisa haver o conserto do altar. Precisa haver um conserto do altar. Quando nós louvamos aqui, foi bem dito que muda o meu coração, tira o coração de pedra, coloca o coração de carne. Esse é o conserto. Eu posso dizer para vocês aqui que eu adoro a Deus, eu posso rasgar as minhas vestes, eu posso adorar a Deus aqui da minha boca, mas apenas será da minha boca e o meu coração. Se não houver uma transformação, se não houver conserto do altar, o fogo não desce. Você pode ter sacrifício sobre o altar, mas se o altar estiver quebrado, o fogo não desce. E aí você vê por aí que há muita emoção, mas não há unção. Muitas pessoas pregam no poder da emoção, mas não conseguem pregar na unção, porque não há fogo. Se o altar não estiver em conserto, tanto eu quanto você, quando você vai falar de Jesus para alguém, se você não tiver a unção, não vai passar de lágrimas. E logo que você falou, você deu as costas, a pessoa está do mesmo jeito. Mas quando você está com o fogo do Espírito Santo dentro do teu coração, do teu altar, e você abre a boca, e do teu coração você tira aquilo que está realmente dentro dele, que é Cristo, há transformação de vida. Mesmo que não seja instantânea, mas aquilo que está marcado. O fogo queima, o fogo arde. Aquilo fica constantemente, a pessoa dorme, a pessoa acorda, mas aquele fogo está queimando. Aquela palavra ardeu, como aqueles dois a caminho de Emaús. O que eles disseram quando eles reconheceram a Jesus? Bem que os nossos corações ardiam quando nós ouvíamos ele falar. Aleluia. O nosso coração ardia. Aqueles dois estavam no caminho de Emaús porque eles saíram da rota, eles saíram de Jerusalém. Eles andaram e estavam indo embora para a casa deles, não aconteceu nada, nossos olhos estavam somente nas promessas. Os olhos daqueles dois estavam somente na promessa, não estavam no abençoador, estavam na promessa. Ah, mas ele não vai. Ah, sabe, você não sabe de nada. Você é peregrino em Jerusalém, você não sabe dessas coisas, e o próprio Jesus estava andando com eles. E eles com os olhos fechados, porque eles estavam olhando aonde estava o tesouro deles. Aonde estava o tesouro deles? E, não, mas você não sabe de nada. Você não está sabendo de Jesus, o Nazareno, que fazia milagres? Que ele veio para remir Israel. Ele seria rei em Israel, porque ele morreu. E eles mal sabiam que aquele que andava ali com eles, era o próprio ressuscitado. Era aquele que o fogo desceu no altar, e lambeu e tirou ele das muitas águas. Aleluia. O Espírito Santo, Halakanarana, desceu e tirou ele das muitas águas, porque aqui no Salmo 69 nós vemos, ele está falando da alma dele, ele está falando do sofrimento dele, prefigura o sofrimento do Messias. Aleluia. E quando o fogo desceu, queimou, e aí ele disse, quando ele estava a caminho, dizendo, conversando com os dois, um deles era Cleopas, o outro não sei, porque a Bíblia não menciona. Depois que Jesus falou, desde Moisés até aqueles dias, e Jesus foi falando com eles, quando eles chegaram no seu destino, Jesus intenta, anuncia
como se ele fosse embora. Como se ele continuasse o caminho. Mas aqueles dois insistem com Jesus. Entra. Coma alguma coisa. Entra na nossa casa. E aí Jesus entrou. E ainda eles estavam com os olhos fechados. E ainda eles estavam com os olhos fechados. E quando Jesus, ele reparte o pão. E quando ele reparte o pão, eles veem a marca dos cravos. Quando Jesus reparte o pão, e a maneira e a paz com que ele faz aquilo, e ele mostrando aquilo que ele fez na cruz, que ele foi repartido. Aqueles dois abrem os olhos e enxergam. Reconhecem que é o Messias. E aí ele some. Mas eles reconheceram naquela hora, pelo repartir o pão. E aí eles viram que era o Messias. E aí os dois conversando, pensa nos dois conversando. Ele esteve conosco até agora, em todo o caminho. Ele veio conversando conosco. O próprio Messias. E era a verdade. A verdade esteve conosco até agora. Você não sentia arder no seu coração enquanto ele falava? Você não sentia arder no seu coração enquanto ele falava? Porque o fogo caiu. Quando nós estamos num culto para ele, porque o culto é para Deus, não é para homens. Quando nós estamos num culto e nós estamos pregando, como se prega uma palavra? A palavra se prega. Mas para se pregar uma palavra precisa haver conserto. Para se pregar a palavra de Cristo, primeiro para que se pregue a Ele, precisa haver a unção do Espírito Santo. Para que você seja ministrado, precisa haver fome, precisa haver sede no teu coração. Você não pode vir para a igreja apenas com os olhos nas promessas, porque senão você vai permanecer com os seus olhos fechados. Você precisa olhar para o abençoador, porque o fogo vai cair aí no teu coração. E a partir de então, a partir daí, tudo que você falar, você vai tirar as coisas boas desse tesouro. Porque o Espírito Santo é o fogo. Ele é o fogo. Agora volta lá em 1 Reis. Sabe, eu tô num misto de indignação. Eu estou assim. Todo esse tempo, eu tenho escutado muitas pessoas, e é por isso que eu estou te falando da unção e do conserto no altar. Pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão com os olhos fechados, ouviram falar de Jesus, mas os seus olhos estão fechados e ninguém faz nada para abri-los. Ninguém faz nada para abri-los. Eu tenho escutado tantas pessoas, e não me pergunte por quê, porque é um ministério que Deus me entregou, de ouvir. Ouvir sem me espantar. Ouvir coisas terríveis e não me espantar. Porque é o Espírito Santo em mim me controlando para aquilo que eu ouço, eu não falar, meu Deus, isso aconteceu? Isso acontece no meio do teu povo? Acontece. E olha, todos esses últimos dias, eu estou ouvindo. Hoje o pastor Alexandre pegou sem querer que eu estava ouvindo algo de uma pessoa que estava contando para mim algumas coisas. Ele quase não ouviu nada, mas um pouquinho que ele ouviu a respeito de líderes de igrejas grandes, que não há unção, que o altar já está quebrado há muito tempo. Há pecado sobre pecado e mais pecado. E pessoas que vão para ouvir uma palavra ou que vão para servir a Deus de todo o coração estão sendo mortas.
ouvindo uma pessoa, me disse algo que não tenho palavras para te falar. Ela disse, eu pensei em morrer. De tudo que ela viu, ela disse, eu queria me matar. Mas como? Você está na igreja e pensou em se matar? Das coisas que ela viu. E das coisas que fizeram para ela. É muito sério um altar quebrado. É muito sério o seu coração, se ele não tem luz, como foi falado aqui, se há trevas, é muito sério. Porque ele é vida. Ele é vida. E eu tenho ouvido muitas coisas. Muitas coisas. E às vezes eu falo, meu Deus, você está me entendendo? Você não tem noção, viu? Pregadores, homens, igrejas grandes, vocês não têm noção da podridão que está sendo esse mundo evangélico. Graças a Deus que eu não faço parte do mundo evangélico. Graças a Deus que nós somos cristãos. E nós fazemos parte, sim, da Nova Jerusalém. Glória a ela que nós somos. Aleluia. Não se misture nesse mundo. Não se misture nesse mundo. Não se corrompa. Não olhe para as promessas. Porque aqueles que servem a Deus verdadeiramente, como essa pessoa, de coração, ela adora a Deus, ela não se corrompeu, mas ela ficou sem entender. Mas como? Sabe uma pessoa que cresce ali e os fundamentos são colocados, só que tudo errado? Aí eu falo, e você? Você tem Ele. É ensinado a palavra, é ensinado da maneira que tem que ser. Pelo Espírito Santo. Então aproveita isso. Esse é o fundamento. Ele é o fundamento. Jesus Cristo, Ele é a palavra revelada. Aleluia. Ele é a palavra revelada. Por que Ele é a palavra revelada? Porque no Antigo Testamento, Moisés, quando ele desceu no monte, ele não teve que colocar um lenço sobre o seu rosto, porque a luz era muito forte. E ali era o ministério da lei, era a dispensação da lei, mas e agora o ministério do Espírito? A dispensação do Espírito, como está em 1 Coríntios, 2 Coríntios 3. Não é muito maior, muito mais é a glória dessa dispensação do Espírito? Porque no Velho Testamento falava-se sobre Jesus, mas tinha o véu. Mas o véu se rasgou quando ele, como sacrifício ali no altar, ali na cruz, ali ele morreu e ele ressuscitou, o véu se rasgou, então nós temos Jesus como a palavra revelada. Ele é a palavra revelada. Entendi isso. Mas como? Tem coisas no Novo Testamento que talvez você não entenda, mas o Espírito Santo é Ele que te ensina tudo isso. Por isso é a necessidade de nós estarmos andando com Ele, com os olhos abertos, olhando somente para Ele, no caminho que é Ele. Desse caminho nós não vamos sair. Fica aí nesse caminho. Não volta para casa, não. Não pega o caminho de Emaús. Algumas pessoas, graças a Deus, que eu tenho escutado, graças a Deus, elas pegaram o caminho de Emaús, mas retornaram. Porque na hora que viram repartir do pão, eles disseram, opa, peraí, é Ele mesmo. É Ele mesmo. Ele está comigo. Ele não desistiu de mim. Ele não prosseguiu, ele me deixou entrar na minha casa. Ele ficou comigo até que eu reconhecesse. Jesus, ele vai ficar com você até que você o reconheça. Até que você abra os seus olhos. Até que você abra os seus olhos, porque o Senhor conhece o seu coração. Amém. Ele conhece o seu coração. Até que você abra os olhos, Ele estará contigo. Louvado seja, aleluia. Mas do nosso bom tesouro, nós tiramos coisas boas. Volta lá. Perdão. Vai para Levítico, capítulo 10. É no comecinho aí da Bíblia. Levítico, capítulo 10.
Moisés a Arão e a Eleazar e a Itamar, seus filhos que lhe ficaram: tomai a oferta de manjares restante das ofertas queimadas ao Senhor e comei-a, sem levedura junto ao altar, porquanto uma coisa santíssima é. Portanto, o comereis no lugar santo, porque isto é a tua porção e a porção de teus filhos das ofertas queimadas ao Senhor, porque assim lhe foi ordenado. Opa, perdão, gente. É versículo 1 e 2. É que eu peguei 12 aqui. O 1 e o 2 eu esqueci, porque eu tinha colocado o E no meio. 1 e 2. Não é isso. Mas amém. Amém. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. E puseram incenso sobre eles. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Amém? Amém. Fogo estranho. Quando não temos conserto no altar, e nós mexemos com o que é sério, e queremos de alguma maneira fazer com que fogo venha a estar no altar, só que aí é fogo estranho. O verdadeiro fogo de Deus saiu e consumiu aqueles dois. Fogo estranho é isso que nós temos que evitar e não aceitar nas nossas vidas. E quem é que nos ajuda? É o verdadeiro, o Espírito Santo. Ele, quando você conhece, quando você anda com Ele te ajuda a discernir as coisas. O fogo estranho, você já percebe. Faz muita fumaça. Fogo estranho não vem de Deus. Nós não precisamos disso. Eles tentaram tirar o que desse tesouro? Vocês estão me acompanhando? Amém. Agora vamos voltar lá para a primeira linha. Versículo 39. Versículo 39. Amém? Amém. O que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia. As pessoas olharão para você e dirão: só o Senhor é Deus. Aleluia. Ali não tem fogo estranho. Ali não tem fogo estranho. Gente, eu estou falando do coração de vocês. Eu estou falando desse altar. Esse aqui também. Opa! Esse que nós estamos aqui agora, aleluia, é com certeza, nós aqui congregados em nome do Senhor Jesus, é lógico que Ele está aqui. Mas isso aqui é simbólico. Agora, e aqui? E aqui? Se eu não estiver com o meu altar, se ele estiver quebrado, você não vai conseguir, o fogo não vai descer, não vai descer. A mesma coisa se o seu altar estiver quebrado, você também não vai conseguir ouvir. Você não vai conseguir ouvir. E o que é que precisa ser consertado dentro de você para que as pessoas olhem para a sua face, sem o véu, vendo a glória de Deus na sua cara, no seu rosto, e podendo contemplar e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aleluia. Para que a multidão de problemas, a multidão de circunstâncias contrárias, a multidão até de pessoas que são usadas muitas das vezes pelo diabo, essa multidão vai olhar e vai dizer que só o Senhor é Deus na tua vida. Só o Senhor é Deus na tua história. Somente Ele é quem fala. Somente Ele é quem opera. Somente Ele é quem faz. Ele é a palavra revelada em você.
Cristo é a palavra revelada dentro do teu coração. Por isso que quando você abrir a sua boca e você se soltar na presença dele, tudo que você fizer prosperará. Tudo que você falar, nenhuma das palavras voltará vazia, porque não é tua palavra, é dele. O Senhor, Ele quer sim que haja transformação nas nossas vidas, mas nós precisamos deixar o Espírito Santo, essa comida, esse alimento, agora vamos colocar aqui como um alimento. Todo o alimento, toda a comida, não dá para fazer uma boa comida sem fogo. Não posso fazer uma boa comida sem fogo. Tem algumas que ainda saem bem, né? Principalmente as japonesas. Não precisa do fogo. Mas deixa o hot roll para lá. Vamos falar da comida. Alimento essencial. Depois você corta. Vamos falar da comida essencial para o nosso organismo, né? Para o nosso crescimento, para nós sermos saudáveis. Sem o fogo, nós não teremos boa comida. Pode fazer no micro-ondas, mas é artificial. É fogo estranho. Vai comparando aí, é fogo estranho, micro-ondas. Falando do fogo mesmo. Mesma coisa é essa palavra aqui, não é alimento? É alimento. Sem o fogo do Espírito, o que vai ser para você? Se essa palavra que eu estou te dando, se não tiver o fogo do Espírito, o que vai acontecer? Você vai até ficar cheia. Você vai sair daqui cheia, gordinha. Mas e aí? E amanhã? E depois de amanhã? Espírito Santo, Ele é o fogo para esse alimento que nós estamos recebendo aqui. Ele é o fogo. Aleluia. Você precisa deixar Ele fazer isso no teu coração. Abre em Lucas 12, versículo 49. Diz assim, Senhor Jesus diz, versículo 49 e 50. Vim lançar fogo na terra. E que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que eu seja batizado com um certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Sabe qual era esse batismo? Ele no altar, como sacrifício. Então, ele sabia que após esse batismo, o fogo desceria, o Espírito Santo desceria. Então, ele disse, vim lançar fogo na terra. Você lê isso aqui e você fala, meu Deus, só que esse fogo é o Espírito Santo sobre a terra para trazer o conserto. Porque quando o Espírito Santo entra no teu coração, e mais para frente ele vai dizer, eu não vim, cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. Nossa, mas o Espírito Santo, o fogo sobre essa terra, sobre o nosso coração, porque terra aqui, vamos colocar o nosso coração, o Espírito Santo sobre o nosso coração, ele vai trazer conserto sim. E aquelas pessoas que andavam com você, que você tinha amizade, que você tinha, sabe, tinha aquela graça, a graça terrena, mas não era a graça de Deus, vão começar a se afastar de você. Porque vai ter uma distensão, às vezes dentro da sua própria casa, às vezes você tem distensão. Porque você está recebendo o fogo do Espírito. Ele foi batizado com o sofrimento, ele foi batizado lá na cruz, foi o batismo do sofrimento. Foi quando o Espírito desceu e lambeu aquelas águas que nós falamos no Salmo 69. Então vai ter distensão sim. Mas o que ele diz? Vos deixo a minha paz. Sempre, a paz, ela sempre vem depois de um conserto. Né? Depois da chuva, vem a... Não é assim que a gente... Não, depois de tudo isso eu vou descansar. Depois de muito trabalhar, eu vou descansar. Pois é, ele diz, eu deixo a minha paz vos dou. Só que tudo isso depois que ele cumpriu. Depois que ele foi batizado ali, na morte. Depois desse sacrifício. Depois desse altar.
Aí ele diz, eu vos deixo a minha paz. Então hoje nós temos a herança que é a paz do Senhor Jesus. Porque a grande guerra foi Ele que enfrentou. Por mim e por você. E Ele nos deixou que as aflições, mas ainda Ele diz, aflições vocês vão ter, mas tenham bom ânimo, eu venci. Eu venci. Eu sei que é difícil. Eu também tenho as minhas aflições. Mas todas as vezes que eu passo por uma, o Espírito, olha lá, o Espírito vem como fogo no meu coração e ele diz, filha, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Ele me queima e arde. E eu sei que ele anda comigo. E ele anda com você. Só não há transformação se você não quiser. Você só não tirará coisas boas do seu tesouro se você não quiser. Se a luz que há em ti são trevas, quão grande é a sua treva? Nós vemos tanto povo estranho hoje nos altares. Nós vemos tantas pessoas de olhos fechados, como aqueles dois a caminho de Emaús, ouvindo essas pessoas que estão com os seus altares quebrados. E eles estão ali, porque estão olhando para as promessas, mas não reconheceram, não conhecem Jesus. Nós precisamos ter a diferença. Hoje também foi falado, foi louvado aqui sobre o oleiro. Molda, né? Molda-me como vaso na mão do oleiro. Então tá bom. Você acha que o vaso, o barrinho, vai ficar sempre molinho na mão do oleiro? Não. O processo do vaso, depois que o oleiro te molda e ele faz do jeito que ele quer, esse vaso vai para o fogo. Esse vaso vai para o fogo. É o Espírito Santo. Aí esse vaso de molinho que era, fica duro. E se esse vaso rachar, ele não vai consertar. Ele vai quebrar para fazer isso. Aí que dói. É aí que dói. Você quer viver quebrada? Você quer viver quebrado? Você quer passar a sua vida na mão do oleiro, toda hora sendo refeito? Porque consertar ele não consegue, ele quebra e faz outro. Se você não deixar ele consertar, você vai ficar rachadinho, a unção que descer sobre ti vai vazar, você não vai conseguir, você vai continuar rachado. Você não vai reter as coisas do céu. Você não vai reter a palavra revelada. Você não vai reter a presença dele. E aí? É isso que você quer para você? Ele te moldou. E ele veio com o fogo. E agora você é um vaso. Nas mãos dele. Esse é o Espírito Santo. Que não veio para falar de si mesmo. Que veio para falar de Jesus. E nós estamos no ministério dele. Nós estamos no ministério dele. Nós estamos na dispensação dele. E ele é tão maravilhoso. Abre em 2 Coríntios para a gente poder encerrar. 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, e o Espírito vivifica. Aleluia. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece.
Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, judeus. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Para nós foi tirado, igreja. Aqui ele está falando para aqueles que ainda estão no ministério da lei. Os judeus, eles não creem que Jesus Cristo é o Messias. Toda a Bíblia, toda ela, foi canonizada, toda ela. Sabe por que nós temos todos os livros do Velho Testamento aqui? Todos eles foram separados. Foram estudados. Esdras separou todos os livros do Velho Testamento aqui. Ele juntou e foi comprovado que ali falava do Messias. Por isso que nós temos esses livros aqui no Velho Testamento. Porque todos eles falam de Jesus. Todos eles. Se não falassem de Jesus, não estariam aqui. Por isso que nós conhecemos que algumas Bíblias, que tem outros livros que são chamados apócrifos, o centro não é Jesus. Então, esses que estão aqui, esses falam do Messias. Então, para os judeus, o véu ainda não foi tirado. Ora, versículo 17. O Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Entende isso? Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E é isso. E é isso. Sabe? No versículo 17, que nós acabamos de ler aqui. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aleluia. No teu coração, você tenha ousadia e deixe a glória de Deus transparecer. Deixe a glória de Deus ser refletida na tua face. Deixa o fogo cair. Deixa o fogo de Deus cair no teu coração. Para queimar, para ver conserto. Olha Jesus aí dentro do teu coração. Você o recebeu. Isso é por fé. Isso é por fé. Você o recebeu. Olha aí. Quando ele faz aquele azorrague de cordas, de couro, e ele começa a limpar o templo, quando ele vê que no templo eles estavam vendendo pombas, enfim, todos os animais ali para que colocassem como sacrifício no altar. Eles pecavam. E como é que nós estamos hoje? Como é que a igreja está hoje? Peca-se. E não tem santidade. Continua sendo oferecido o que no altar para Deus? Mas Jesus, ele pegou e ele fez um azorrague. E ele fez um chicote. Ele entrou naquele templo e ele limpou. Ele tirou todos os animais ali. E ele disse, a casa de meu pai será chamada casa de oração. Aleluia. Sabe o que é isso? E quando ele fala depois, aqueles escribas e fariseus correm até ele e falam, com que autoridade você faz isso? Então destruam esse templo. E em 3 dias eu levantarei. Destruam esse templo. Em 3 dias eu levantarei. Ele estava falando da sua morte e da sua ressurreição. Em 3 dias ele havia de ressuscitar. Aleluia. Para habitar em mim e em você. Para que hoje o fogo caia aí, ó, no teu altar. Por isso, que quando ele vem para fazer a limpeza, o Espírito Santo vai fazer um furdunço que nem fez lá naquele tempo. Vai arrancar toda a sujeira de dentro de você e de mim para fazer conselho.
Deixa o Espírito Santo fazer esse conceito no seu coração. Não é feio, não. É bonito. A igreja é para isso, sabia? Deixa ele arrancar. Deixa ele fazer. É para isso. Perdoe enquanto você tem tempo. Ame enquanto você está com seu irmão aí no caminho. Ame. Perdoa ele. Libera perdão. Vai puxando as coisas ruins dentro de você. Vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando, vai puxando. Puxa, vai puxando. Fede, né? Mas puxa. 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 Deixa o Senhor Jesus te curar. Aleluia. A sua vida vai começar a andar. Os traumas. Tudo. Tudo. Mas você precisa deixar. Ei, esse trauma. O Senhor Jesus te amou primeiro. Ele te escolheu. Não foi você que escolheu a Ele. Ele te escolheu. Ele tira isso do teu coração. Aleluia. Quantas dores aqui. Jesus está neste lugar. Ele ama você. Louvado seja o Senhor. Seja curado, irmão de Jesus. Recebe a cura, irmão de Jesus. Perdoa. 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 Perdoa, perdoa mesmo. Aleluia. Perdoa verdadeiramente, perdoa. Quem somos nós para não liberar perdão se Ele morreu por nós? Se Ele nos ligou novamente com o Pai? Com o Pai. Jesus Cristo, Deus tem alma para nós ficarmos o agradando? Não, Ele é Deus. Ele é completo. Ele é completo. Ele precisaria fazer tudo o que fez? Não, Ele é completo, Ele é Deus. Mas não, para nos ter, novamente Ele enviou o seu Filho. Ele nos perdoa através do seu Filho. Quem somos nós? Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para impedir que caia fogo no nosso coração? Como é que o Espírito Santo pode trabalhar no nosso coração se nós não deixarmos? Essa é a limpeza que Ele quer fazer em nossas vidas. É esse coração de pedra que Ele quer tirar. Ele não vai te abandonar. E não esqueça do caminho de Emaús. Ele não vai desistir de você até você o reconhecer quando Ele repartiu o pão. Quando você o conhecer, quando você o reconhecer, aí, aleluia, Ele vai. Mas enquanto você não abrir os olhos, Ele não vai sossegar. É para isso que o Espírito Santo está aqui conosco. Aleluia. Até você abrir os seus olhos. Até haver o conserto. Porque é isso que Ele quer fazer. Ele está te preparando, noiva. Mesmo os homens, como noiva que nós somos chamados. Aleluia. Somos chamados. Ele está nos preparando, noiva. Há um casamento para acontecer. Vamos logo. Vamos nos aprontar. Eu não quero ficar para fora. E nem você. Nós vamos participar. Nós precisamos dessa unção de Deus. Aleluia. Aleluia. Eu amo o Espírito Santo. Eu amo. Eu amo Deus, é lógico. Eu amo Jesus Cristo, é lógico. Mas eu amo todos os três, a Trindade. Eu amo o Espírito Santo. Ele está comigo, Ele é meu amigo. Aleluia. É Ele que me convence. É Ele que me convence. Essa palavra, sabe quem que vai te convencer? É Ele. Vai ficar. E Ele te convence. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele vai continuar fazendo a obra.